Fala, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a mais um testemunho de arrebatamento sobrenatural, algo incrível. Uma garota foi levada ao céu e lá ela descreve coisas maravilhosas que ela presenciou. Ela viu anjos, uma porta enorme no céu, com um anjo anotando a entrada de cada um. Ela vê um carneirinho que começa a levar ela, acompanhar ela e pede para que ela o siga, né? Ela vê também os dois tronos, um trono enorme onde estava Deus e o Senhor Jesus. Ela vê a marca da crucificação nos pés de Cristo. Tremendo, tremendo o que essa garota viu. Ela fala que ela viu um jardim cristalizado, flores tudo cristalizada, um rio lindo. Meu, o que ela descreve ali é de arrepiar, sabe? E é algo que não passou pela mente do homem, é o que Deus tem preparado para nós. O reino dos céus, o lugar que Deus está preparando para nós é algo surreal. Que não existe nada na Terra. Ela mesmo descreve que não existe. A moça pergunta para ela o que ela viu lá, se assemelha com alguma coisa que ela viu na Terra. Ela falou que não tem semelhança, não se compara com nada do que ela viu na Terra. Então, se prepare para esse testemunho, fique até o final, assista esse testemunho até o final, esse relato dessa criança, porque eu tenho certeza que você será impactado, que a sua vida será impactada. E compartilha, curta o vídeo, comentem também para esse vídeo ser impulsionado, para alcançar mais pessoas, para que pessoas possam assistir esse testemunho e ter a vida transformada e ver que realmente o mundo espiritual existe. Certo? Então eu faço esse pedido para você. Curte, compartilha, comentem, porque isso vai ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos assistir esse testemunho lindo, maravilhoso. Se prepare aí, porque você vai se emocionar. Senhor amados, estou aqui mais um dia para contar uma experiência que a missionária Miriam Graziello teve ontem no círculo de oração da nossa igreja. O Senhor arrebatou ela em espírito e eu quero que ela conte um pouquinho para nós tudo o que aconteceu sobre essa experiência que ela teve com o céu. Graziello, como foi a sensação e como começou ontem no círculo de oração? Conta para nós. Eu estava na igreja e ciclo de oração é dia de terça. E nós estávamos orando, assim que chega a gente ora. E quando a gente terminou de orar de joelho, a gente se levantou. E o pastor falou, bora fazer uma roda de oração? E quando a gente foi fazer a roda, ele foi orando em pessoas, e ele orando, teve pessoas que caíram. O poder foi grande, eu só oro em língua, e eu fui a última pessoa a orar. Quando ele foi orar em mim, me deu uma leveza no meu corpo, e eu totalmente caí para trás, uma leveza mesmo que eu nunca tinha sentido desse jeito, e eu caí para trás. Eu lembro que ele falou, Senhor, o fogo que está sobre a minha vida pode descer sobre a vida dela. E quando ele falou isso, eu caí. Quando eu caí, eu abri o olho, foi como se eu sumi de mim mesma e fui para um lugar de outro mundo. E cheguei num lugar todo totalmente branco. E nesse lugar que eu cheguei totalmente branco, era como se estava tudo branco e eu só via branco. Só que cada vez que era como se eu ia subindo, eu estava subindo para cima, como se eu estava voando. Cada vez que eu subia, eu via uma luz chegando mais perto. E quando eu cheguei, eu vi um lugar cheio de mato, flores, campo, assim, sabe, bem bonito. Como se fosse um jardim, floresta, cheio de flores, borboleta, pássaro. E tinha um anjo na entrada. E esse anjo na entrada... E esse lugar aí, você descreve aqui na Terra como ele é? O lugar? As flores? Não. Era muito diferente? Assim, as flores que estavam lá, nenhuma que eu vi era flores que tinha aqui na Terra. Nenhuma mesmo. E as flores daqui da Terra a gente acha linda, e as de lá é que é mesmo. Porque é muito, muito, muito linda. Elas são meio, deixa eu tentar explicar aqui, cristalizada. Umas flores meio cristalizada mesmo. Brilhosas. Tem umas que tem mais brilho, como se fosse glitter, sabe, nelas. Flores cristalizadas como se fosse de vidro. Como se fosse de vidro mesmo.
roxa, rosa, várias cores. Eu vi de várias cores mesmo lá. Entendi. Várias. E assim que eu cheguei lá, eu vi um anjo. E esse anjo, ele olhou pra mim, de cabelo castanho, meio chocolate. Ele tava com as asas fechadas. E ela tava com uma roupa branca. E ele olhou pra mim, tava com um papel na mão e uma caneta de ouro. E ele falava assim, Graziele Rafael, ele falava meu nome todo. O papel era como? Ele estava com papel normal? Não, papel de caderno não, nem papel de sulfite, nada assim não. Era como se fosse... uns papel meio com umas folhas meio amareladas, sabe? Entendi. Umas folhas meio amareladas e uma caneta assim, de ouro. A caneta era normal, de ouro. Entendi. E ele escrevia. E quando ele escrevia meu nome inteiro, ele pegava e abria um portão. E esse portão, ele era enorme. Muito enorme. Bem enorme mesmo. Eu não sei identificar metro, centímetro, nada. Largura, nada, porque era grande. E tinha um muro. Assim, um muro assim e a porta no meio. A porta e o muro enorme. E ela abria sozinha. E quando ela abria, tinha uma ponte. E nessa ponte tinha embaixo dela um rio. A ponte era em que local? Era antes do portão ou já dentro, quando você entrava no portão? Eu via dentro, assim que ia abrindo, já via a ponte lá dentro. É. Entendi. E quando ela aparecia lá dentro, eu subia em cima dela e olhava pro chão e via um rio enorme de água. E era bem azul, água bem azul mesmo. Eu não sei identificar como ela era, cor, nada, porque eu sei que era azul, mas não sei qual era a cor daquela água azul. Porque tem vários tipos de azul, né? E ela era um azul bem diferente, diferente mesmo. Não como um azul piscina da terra, ou não existe igual? Igual não existe. Um azul limpo, que você vê hoje em dia a água suja, né? Você ainda pode ver uma água bem limpinha, mas nem tanto. Entendi. E a dele era bem limpa mesmo. E bem cristalizada. E quando eu ia mais pra frente, vinha uma ovelhinha. E ela falava, vem. Ela olhava pra mim e falava, vem. Ela era Como pequena. você identifica essa ovelha? Como ela era, assim? Ela era uma ovelhinha branca, marrom? Ela era branquinha. Não, assim que eu voltei, a primeira coisa que eu falei pro pastor dessa ovelha é que ela era linda. Porque realmente ela era. Eu nunca vi ovelha assim, igual a essa que eu vi. E eu fiquei admirada ao ver ela, tanto que eu fui procurar fotos na internet de ovelhas e não achava. Achava em desenho, mas não em realidade, entendeu? Desenhos que muita gente cria, porque ela era muito linda mesmo, pequenininha. Ela era assim, desse tamanho assim, pequena. Você ficou impactada com Foi. essa ovelha. E além disso, ela falava. Foi isso que me assustou mais. E ela tinha uns pelos bem branquinhos, limpo. Como de algodão. Era bem branquinho, e era bem fofa ela. E ela ainda falava, vem, com a voz bem mansinha, vem. Aí quando eu seguia ela, eu olhava para um lado, quando eu atravessava a ponte. E eu via adultos andando de bata, como se fosse bata de batismo. Só que não de que o povo usa, que é assim, daqui do braço, sabe? Mas era maior, assim, ela cobria até aqui. De boca aberta, assim, aquelas batas abertas. E até o pé. Não cobria o pé, mas cobria até a parte que chegava perto do pé. E do outro lado que eu olhava, eu via crianças rindo, brincando, correndo. E eu também via animais. E os animais estavam parados, quietos. Tinha uns que estavam andando, comendo. E eu via árvores mesmo. Árvores com fruto. Agora eu também não sei identificar nenhum fruto que eu via. Nenhum que eu via lá. Daqui, não sei se esse aqui existe na Terra. Sei que era bonito. E eu andava mais pra frente. E quando eu andava mais pra frente, tinha uma escada. E nessa escada eu subia. Eu creio que era 3 degraus. Não cheguei a memorizar isso aí. Sei que eu subia. E quando eu subia, a ovelhinha ela repetia novamente: vem. Aí um portão abria, que nem o do primeiro, só que menor. E era um lugar enorme, assim.
Eu via gente andando, crianças, mas quando eu ficava na frente, que eu olhava pra frente, eu não sei dizer se era castelo, porque não sei dizer se castelo é daquele jeito muito, muito, muito grande, que era enorme mesmo. Era um paraíso enorme, sabe? Muito, muito, muito lindo. E abria a porta, e quando ela abria um portão dourado, que nem o da frente, só que menor, a ovelha, ela, assim que dava uma brecha para entrar, ela já passava por dentro, ela não esperava. Sobre o castelo, tem um testemunho que eu postei aqui no canal também. Uma menina também, ela comenta sobre esse castelo. Ela viu um castelo enorme. E quando ela voltou, ela até falou pro pastor dela que era uma casa, porque ela ficou meio sem jeito, achando que não iam acreditar, né? Aí depois, na hora que ela tava contando o testemunho, ela falou que não, era um castelo que ela viu. Então, você vê que as semelhanças. Depois você assiste no canal esse testemunho também. E é um relato também tremendo. Muito abençoado. Certo? Vamos continuar aqui. Passava e falava bem. E quando eu esperava abrir todo, foi aí que eu vi uma luz grande e eu consegui ver 2 anjos na porta. E esses 2 anjos que estavam na porta, eles não olhavam lá para dentro, eles olhavam para fora. E eles estavam com um negócio assim de ouro, segurando na mão. Como se fosse um cabo. Era como se fosse um cabo, só que de ouro. Ouro, ouro, ouro mesmo. E bem dourado, assim, segurando na mão, com as asas E abertas. como esses anjos eram? Grande, pequeno? Como as asas dele eram? Ele era assim, esses que eu vi na porta, eles não eram pequenos. Eles não eram igual aos que eu vi, ao que eu vi o primeiro na entrada, que anotou meu nome. Ele era enorme, maior. Ele era praticamente do tamanho do portão que abriu. Só Muito que alto. era, não do primeiro portão, mas do segundo, que também era grande, mas não tão igual ao primeiro. Ele era mais ou menos assim, muito maior. E ele ficava assim, eu via eles. Ele era meio loiro, sabe? Loiro com cabelo cacheado. E tinha as asas bem grandes, abertas, lindas, brilhosas. E eu entrava quando o portão abria todo, só que eu ficava bem atônita por causa do brilho que eu vi. Eu estava filtrando no brilho, mas não conseguia ver nada. E eu chegava a ver um trono, e nesse trono tinha alguém que era o que estava resplandecendo enorme, que era o que estava dando aquele brilho total. E do lado dele tinha outro trono, um trono menor, que assim que eu vi, eu já vi que era Jesus, por causa que estava as furadas, sabe? Que foi aí que eu percebi. E eu via também, no lado de Deus que eu sei que era ele, e de Jesus, 2 anjos, um de um lado e outro de outro. E eles tinham 6 asas. E eles com 6 asas, 2 cobriam a cara, 2 ficavam abertas e 2 fechadas. E eles não dava pra identificar rosto, nada, 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 porque eles cobriam mesmo. E na hora eu via eles cochichando, eu via eles falando, mas não entendia o que eles estavam falando, porque eles falavam baixo, porque Deus começava a falar. Então quando Deus começava a falar, eles baixavam a voz. E eu ia entrando. Quando eu ia entrando, eu via a ovelhinha num canto, parada, bem sentadinha. E eu ia mais pra frente. Quando eu ia pra frente, eu tentava ver o que era aquele brilho. Eu queria ver o rosto de Deus. Só que uma voz vinha e falava, não olhe. Quando ela falava não olhe, eu caía e ficava de joelho. E falava, pois tu não pode me ver. E saía, eu ficava assim, meio apavorada, porque a voz Essa voz era como? estrondosa, como se fosse voz de trovão, relâmpago. Quando você tá num mar também e vem aquelas ondas fortes, faz bem forte, era como se fosse algo assim, bem grande mesmo a voz. Você teve medo? Não. A voz era grande, mas medo nenhum veio. Nenhum medo Mas veio. você se prostrou? Mas eu me prostrei assim que ele falou, porque foi estrondosa mesmo a voz. E ele falou comigo. E eu olhei o pé. Eu me prostrava, só conseguia ver o pé. Conseguia ver os 2 pés de Deus e do lado os 2 pés de Jesus. Os pés de Deus era resplandecente, muito, muito, muito resplandecente, como se tivesse glitter, iluminador, várias coisas, só que muita, muita, muita coisa mesmo. Como se fosse um sol? Era. Então você chegou a não ver? Assim, o pé, dava pra ver,
só que eu via que ele era bem brilhoso. Entendi. Só que o que eu não via mesmo foi o rosto e o corpo. Que Mas ele o pé eu falou que focava. você não podia olhar para ele. Era. E o pé dele era grande. Eu não sei dizer quanto era o tamanho, nada, porque era assim, ó. Um pé, mais ou menos assim. E do lado eu vi o de Jesus. E eu percebi que era Jesus naquele momento por causa do pé furado. Como eram esses furos? Eles eram assim, gente. Ele não era assim, pequenininho, não. Eles eram assim, ó. Bem grande, sabe? Bem centralizado no meio. E aquilo ali, na hora que veio, me deu... na hora que veio, que eu vi ali, me deu um... Não sei dizer, não era tristeza, mas como foi... Remorso? Remorso, dor. Que lembrei, não dor mesmo, mas lembrei do que fizeram com ele. Só que assim, o furo não tava coisa ruim de ver, por exemplo, sangrando, nada não. Era como se ela tava curado, mas não podia tampar porque foi grande. Mas tava a parte vermelha já tampada, assim, lateral do meio, né? Mas não tampava o pé. Não, ficava o furo no meio.